Eu quero iniciar o sermão dessa manhã te perguntando uma coisa. Você sabe o que é um epitáfio? Alguém pode me responder? É a música do Titãs. Vocês lembram dessa música? Eu não lembro, fui pesquisar na internet, porque eu acho que não era do meu tempo ainda. Quem é do tempo do Titãs aí? Tem alguém? Algumas pessoas. Hoje eu gostaria de começar esse sermão lendo a letra dessa música para vocês. Mas antes, o autor dessa música, ele colocou o nome dela de epitáfio, porque epitáfio é a inscrição de uma lápide ou de um túmulo que vai trazer o resumo do legado daquela pessoa. E aí o autor dessa música, ele escreveu exatamente com essa intenção. Depois da morte de um dos integrantes da sua banda, um poema que resumia o sentimento que ele tinha diante da morte. O fim da carreira de alguém que era importante para ele. E olha só o que diz a música. Eu não vou cantar, eu vou recitar a música, tá? A música diz o seguinte: eu devia ter amado mais, ter chorado mais. Devia ter visto o sol nascer. Eu devia ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, pois cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Para mim, esse é o reflexo da alma dessa geração, que chega ao fim da sua caminhada, mas que tem um detalhe, que chega ao fim sem algo essencial que se chama Cristo. Homens famosos, bem-sucedidos, que alcançaram o topo, transbordam diante da morte da sua alma um vazio, o vazio que sentem. Isso me faz refletir, meus irmãos, que será que nós terminaremos a nossa vida dessa forma? Será que nós estamos encerrando um ciclo, talvez o ciclo de 2025, com esse mesmo sentimento? Eu devia ter feito mais, eu deveria ter feito diferente. E de que a nossa única segurança é o acaso? Será que essa é a nossa única segurança? Triste seria terminar 2025 dessa forma, vocês concordam? A palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz. E o Senhor me deu uma palavra para compartilhar com vocês nessa manhã. Muito provavelmente o último sermão que eu terei o privilégio de pregar. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: termine bem. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, termine 2025 bem. Salomão, na sua grande sabedoria, já dizia lá em Eclesiastes 7:1 que o dia da morte de um homem é melhor do que o dia do seu nascimento. E por que Deus permitiu com que esse registro das palavras de Salomão ficasse ali e se tornasse a palavra de Deus? Porque Deus tem prazer na morte? Óbvio que não. Mas porque Deus, Ele quer que eu e você venhamos entender que mais importante é como você termina a sua caminhada do que quando você começa. Eu sei que é muito empolgante para mim, para você pensar em 2026, em tudo aquilo que nós queremos realizar, as nossas resoluções, se entusiasmar, né, com o futuro que nos aguarda. Quantos estão entusiasmados com 2026, amém? Isso é maravilhoso e não tem problema você ter esse tipo de sentimento com o ano que vai entrar. Mas hoje, um dos últimos domingos desse ano, eu quero te encorajar não apenas a se empolgar com 2026, mas olhar para o seu 2025 e fazer valer a pena. Entenda isso, terminar bem não é sobre ter tudo dado certo, do jeito que você tinha planejado, mas tem a ver com encerrar ciclos dos quais você aprendeu aquilo que precisava ser aprendido, amém? Escute isso, igreja. Mais importante do que você entrar em 2026 cheio de expectativas é você sair de 2025 mais maduro. Muitos começam bem, mas poucos conseguem terminar bem.
Isso é tão verdade, gente, que até o próprio autor desse versículo, Salomão, ele não terminou bem a sua carreira. Meu Deus, Carla, como assim? A palavra de Deus nos fala que Salomão, no fim dos seus dias, se prostrou e adorou deuses falsos. E por causa disso, o reino de Israel foi dividido ao meio e foi uma desgraça para o povo. Aí você pode me perguntar, mas se nem Salomão que escreveu esses versículos, ele conseguiu cumprir isso, será que existe alguma chance para mim, para você? E a boa notícia é que sim, existe chance para mim, para você terminarmos bem. Diferente de Salomão, existe um homem chamado Paulo. Ele já foi citado aqui desse púlpito nessa manhã. E diferente de Salomão, Paulo começou mal. Quantos lembram da história de Paulo? Paulo começou ali sendo cúmplice do primeiro martírio da história do cristianismo, ali o apedrejamento de Estevão em Atos 7. Mas Paulo terminou bem. Declarando uma das frases mais impactantes do Novo Testamento, como a Raquel aqui já disse, combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler o epitáfio de um homem que deixou um legado digno de ser imitado. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 18, mas eu só quero destacar aqui, antes da gente entrar no texto, que o autor de Hebreus disse que nós devemos lembrar dos nossos líderes e atentamente observar o fim da vida deles e imitá-los. Então, quem que nós devemos imitar? Alguém que está começando ou alguém que já terminou a carreira? Alguém que já terminou. E eu aprendo duas coisas muito importantes para a nossa geração. Nós estamos aí na onda dos influencers digitais, não é verdade? Qualquer pessoa que tenha um celular na mão é capaz de virar um influenciador. E hoje a nossa geração começa a imitar, não pessoas que terminaram bem a carreira, mas começa a imitar pessoas que têm mais de 100 mil seguidores. E a gente começa a fazer coisas, escutar coisas de pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe se vai terminar bem. Enquanto nós desprezamos os verdadeiros homens de Deus que foram colocados diante de nós, que já completaram a carreira. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu e você deveríamos estar se sentindo privilegiados de estar em uma igreja que não começou há 5 anos atrás. A Rescue Church tem mais de 25 anos. Mas não só isso, nós estamos debaixo da liderança de um pastor que, por mais que ele não seja velhinho, não estou chamando ele de velhinho, mas um pastor que não começou ontem. O pastor José Carlos, ele já tem mais de quase 50 anos de ministério. E pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos diante de um homem que combateu o bom combate, que terminou a corrida e que guardou a fé. Está casado com a mesma mulher. Tem os seus filhos no altar do Senhor. Talvez o nome do pastor José Carlos não seja conhecido mundialmente, mas de fato é conhecido lá no céu. E são homens assim que eu e você deveríamos nos espelhar e imitar. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de perseverança. Um homem que nunca esteve envolvido em um escândalo de dinheiro, de corrupção, de moralidade sexual. Um homem que se manteve fiel ao Senhor. Mas não quero dizer também desprezar os jovens, aqueles que estão começando agora. Ei, eu e você, nós temos uma missão, uma responsabilidade de, assim como o pastor José Carlos, terminar bem também a nossa corrida. Nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. E qual é o legado que eu e você temos deixado? E é por isso que hoje eu quero falar com a igreja nessa manhã. Termine bem. Essas palavras que nós vamos ler aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. O livro de Atos conta um pouco da história desse homem extraordinário. E é um homem extraordinário. Um judeu, cidadão romano, ele foi educado aos pés do maior mestre fariseu chamado Gamaliel. E ele era tão fariseu que ele perseguia os cristãos,
Mas ele foi encontrado por Cristo ali no caminho de Damasco. Ele teve uma conversão radical que o levou a viver uma vida radical pelo Evangelho também. Você sabia que Paulo ele não foi aceito pela igreja de Jerusalém logo de cara, mas ele teve que ter paciência até que os outros líderes, os outros discípulos o aceitassem. Ele teve que penar, ele teve que esperar. E se você acha que ele já começou sendo um líder ali da igreja de Jerusalém, mandaram ele para uma outra localidade, lá na Antioquia da Síria, onde ficou sendo a sua base. O apóstolo Paulo dali, então, foi enviado para a sua primeira viagem missionária. E aí um detalhe importante aqui fala que não foi Paulo e Barnabé, mas foi Barnabé e Paulo. Então nem na primeira viagem missionária de Paulo ele era o líder. Ele teve que aprender a esperar, se submeter ao processo que Deus estava levando. Mas ali, nessa primeira viagem missionária, o Senhor começou a usar aquele homem de uma forma extraordinária. Paulo, ele foi o primeiro missionário da história do cristianismo. Ele começou a pregar o evangelho com ousadia. Ele abriu e implantou muitas igrejas em todas as localidades que ele passava. Mas não foi só vitória. Paulo também foi muito perseguido. Ele foi apedrejado, ele foi caluniado. E na segunda viagem missionária ele continua. Ele começa a se preocupar com as igrejas que ele já havia plantado. E ele vai para uma terceira viagem missionária. E no fim dessa terceira viagem, ele sente no coração que deveria ir até Jerusalém. E até os seus amigos ali de Éfeso falam: não vai não. Não vai não, porque você vai ser preso lá. E Paulo, ele vai dizer: eu estou disposto a morrer se for necessário. E mesmo assim, mesmo sabendo que ali em Jerusalém ele seria preso, ele chega a Jerusalém e ele é preso pela primeira vez. E fica sendo jogado de um lado para o outro durante lá mais de 2 anos. Ninguém conseguia provar nada contra ele, porque eram acusações dos próprios judeus, fariseus, que tinham raiva de Paulo por aquilo que ele estava fazendo. Tinham raiva da verdade. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes as perseguições que você vive não é nada contra você não é pessoal, é por causa daquilo que você carrega. Jesus incomodou as pessoas porque ele carregava a verdade, e a verdade revelava o pecado do coração das pessoas. Então não leva para o pessoal não, continue fazendo aquilo que você está fazendo, porque você carrega algo importante que esse mundo precisa. Paulo foi perseguido, foi preso, até que então ele conclamou o seu direito de cidadão romano para ser julgado pelo imperador Nero. E aí ele é levado para Roma pela primeira vez. Ele acaba saindo dessa primeira prisão, mas um pouco depois ele volta a ser preso. Não agora por motivos religiosos, mas agora no ápice da loucura daquele imperador chamado Nero. Se você for pesquisar a história, você vai saber que ele era um cara muito doido. Ele acusa o apóstolo Paulo de ter sido responsável pelo incêndio de Roma. Acusa os cristãos pela destruição que, segundo os historiadores, de que ele mesmo causou. E Paulo termina a sua trajetória aqui, uma masmorra fria e escura. E é lá de dentro dessa masmorra que eu quero que você imagine Paulo agora, nesse momento, escrevendo essas seguintes palavras que nós vamos ler. Talvez poucos momentos antes dele escutar os passos dos soldados romanos, armados, se aproximando da sua cela, para levá-lo para o local onde ele daria o seu último suspiro. Paulo foi decapitado. E diz assim a palavra de Deus: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de fábulas. Você, porém, Timóteo, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, Timóteo, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima.
lutei o bom combate, Timóteo. Eu terminei a minha corrida, eu guardei a fé. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Mas, Timóteo, o prêmio não é só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Por favor, venha assim que você puder. Demas me abandonou, pois ele ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia, Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, e quando vier, não se esqueça de trazer a capa que eu deixei com Carpo em Troade. Traga também os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, Timóteo, porque ele se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, porque o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Você vê, né? Bem diferente as palavras desse homem do que a palavra da canção que a gente leu no começo. A diferença de terminar com Cristo e terminar sem Cristo. O cerne dessa última mensagem de Paulo, que marcou a história do cristianismo, foi encorajar o seu filho na fé, Timóteo, que era o líder da igreja de Éfeso. E, em outras palavras, ele estava dizendo assim para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, Timóteo. Eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Eu vou receber a minha recompensa, Timóteo. É difícil, Timóteo, mas é possível. Termine bem, porque vai valer a pena. E a boa notícia, meus irmãos, é que nessa carta, ela não foi uma carta apenas endereçada a Timóteo naquele tempo. Ela se tornou parte do cânon das Escrituras. E a partir desse momento, essa carta aqui, essas palavras, não são palavras exclusivas para Timóteo, mas são palavras exclusivas para Carla, para o pastor José, para cada um de nós. Falando nesta manhã aqui para cada um de nós. Terminar bem é difícil, mas é possível. Esse é o título dessa mensagem nessa manhã. É difícil, mas é possível. Você pode falar para essa pessoa do seu lado que talvez ela precise escutar isso nessa manhã. Terminar bem é difícil, mas é possível. A primeira lição que eu posso extrair desse texto, que eu posso imitar Paulo para terminar bem essa corrida de 2025, é a seguinte: no versículo 5 ele fala: você, porém, Timóteo, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Anota isso no seu caderno, na sua Bíblia, no seu celular. Não tenha medo de sofrer, igreja. Não tenha medo do sofrimento. Como C.S. Lewis disse, Deus sussurra a nós em nossos prazeres. Ele fala, em nossa consciência, mas grita em nossas dores. O sofrimento é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer, Timóteo. Paulo disse, eu lutei o bom combate. Ele não disse, eu lutei o combate. Ele disse, eu lutei o bom combate. A palavra bom aqui no texto original pode significar mais coisas do que apenas bom. Eu acho que bom dentro da língua portuguesa é muito pobre, mas aqui bom pode ser... O combate ele é admirável, o combate é louvável, o combate é proveitoso, o combate é excelente. E é óbvio que isso faz toda a diferença, porque a maneira com a qual você enxerga a sua luta vai determinar se você vai terminar bem ou não.
em sua carta mais emocionante, porque ali ele vai expor ao seu filho na fé, Timóteo, as suas mais profundas dores. Que dores foram essas, Carla? Dores do ministério? Sim, podemos dizer que ele sofreu no ministério. Quem conhece a história de Paulo sabe disso. Quero só citar um pequeno trecho lá da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Ele fala assim, Paulo está falando, são servos de Cristo esse pessoal aí? Eu sei que eu dou a impressão que eu sou um pouco louco, mas digo que eu tenho servido muito mais que esses aí, porque eu trabalhei com mais dedicação, eu fui encarcerado com mais frequência, eu perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes eu recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio e certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos em meu próprio povo, bem como também os gentios, enfrentei perigos em cidades, em deserto e no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos e não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar, e além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Só um trechinho daquilo que este homem que escreveu essas últimas palavras a Timóteo viveu e sofreu no seu ministério. E eu te pergunto, ele sofreu no seu ministério? Sim. Mas não é esse sofrimento que ele está falando a Timóteo. As dores que ele sofreu pregando o evangelho, amando a igreja, não foram as dores que ele descreveu para Timóteo nos seus últimos dias de vida. Aqui ele se mostra muito mais vulnerável. Esse era o momento dele olhar para trás e refletir se tudo valeu a pena. Pensa comigo, tudo que ele viveu por causa da igreja, por causa do amor ao evangelho. Ele está ali preso numa masmorra, refletindo nos seus últimos momentos de vida. Será que valeu a pena tudo que eu fiz? Olhar para trás e refletir se valeu a pena, e olha o resultado de tudo aquilo que ele descreveu e que ele viveu e se sacrificou. Qual foi o resultado? Demas me abandonou, fugiu para Tessalônica, Crescente foi embora para a Galácia, Tito tinha coisa para fazer em Dalmácia, Tíquico em Éfeso, Alexandre não para de me perseguir, me prejudicar. No momento que eu mais precisei, todos me abandonaram. Sabe quantas pessoas apareceram no primeiro julgamento de Paulo, ali em Roma? Um total de 0 pessoas. Ninguém apareceu para ser testemunha de que ele era inocente. Você sabia que Paulo estava sendo acusado de algo que ele não havia cometido. E nenhuma alma sequer teve coragem de aparecer para defender aquele homem que deu o sangue pela igreja, pela vida do evangelho. E agora é isso. Esse é o resultado de todo o meu esforço. Estou numa masmorra com frio, prestes a morrer. Para muitos de nós, aqui hoje, esse resultado de Paulo não é o resultado de uma vida bem vivida, não é verdade? Contudo, nesse mesmo capítulo, ele declara: eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Paulo, eu fiquei me perguntando, o que você vê de louvável na ingratidão de um povo e de um suposto Cristo que depois de tudo que você fez, te deixou terminar a sua vida decapitado, sozinho, abandonado, em uma masmorra fria, acusado de um crime que você não cometeu. Ah, meus irmãos, nós temos tanto a aprender com Paulo. Terminar bem não é sobre não ter sofrido. E é por isso que terminar bem em 2025 não implica você não ter tido perdas irreparáveis. Terminar bem não significa que as dores que você sentiu não te sufocaram.
Terminar bem não significa que a ingratidão adoeceu a sua alma ou que você viveu perseguições injustas, lutas que você jamais imaginou viver. Terminar bem não é sobre chegar no topo, é sobre completar o propósito. A gente precisa entender o que é o verdadeiro sucesso. Nesse mesmo versículo ele fala: não tenha medo de sofrer, Timóteo. Olhe para a minha vida. Apenas trabalhe para realizar o ministério que foi confiado em suas mãos. Se Paulo disse para Timóteo, não tenha medo de sofrer, ele também diz: Timóteo, apenas cumpra o seu propósito. A gente relaciona sucesso com aquilo que se ganha e não com aquilo que se faz. E sucesso para o mundo é uma pessoa que conseguiu ganhar muitas coisas, não é? Ganhou muito dinheiro, mesmo que ela tenha sacrificado a sua própria família para isso, mesmo que ela tenha dedicado todo o seu tempo fazendo algo que ela não foi chamada para fazer, mas para nós isso é sucesso, alcançar coisas. Eu quero que você pare e pense sobre o que é o verdadeiro sucesso. Por que que tantas pessoas que alcançaram tantas coisas, popularidade, recursos, reconhecimento, admiração, ainda se sentem vazias e insatisfeitas? E era isso que o Espírito Santo começava a ministrar no meu coração. O que define o bom combate para Paulo? O bom combate para Paulo, meus irmãos, não é a ausência de sofrimento ou privação de privilégios, mas o cumprimento da missão. Lá em Atos 20, 24, Paulo ele declara: eu não tenho a minha vida por preciosa. O que realmente me importa é completar a minha carreira, completar o meu ministério que recebi do Senhor e testemunhar o Evangelho. Sabe por que Paulo estava numa masmorra, sozinho, com frio, abandonado, injustiçado, ainda se sentindo satisfeito? Porque para ele, sucesso não era alcançar os seus sonhos, mas era cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos. E ali, naquela masmorra, ele cumpriu a sua missão. E ele está querendo encorajar Timóteo nos seus últimos minutos de vida. Timóteo, não tenha medo de sofrer. O que você tem que ter medo, o que você tem que temer é de não cumprir o propósito que Deus te deu. Porque isso sim roubaria a sua plena satisfação no dia que você estiver, assim como eu, perto da sua partida. O que vai contar, que você vai sentir nos dias próximos à sua partida, não vai ser o quanto você sofreu, mas o quanto você cumpriu a missão que foi entregue nas suas mãos. E é por isso que lá o epitáfio disse: eu queria ter feito tanta coisa e não fiz. Não fala sobre sofrimento, fala sobre falta de cumprimento do propósito. Algumas semanas atrás, eu tive a oportunidade de pisar no campo missionário novamente. Depois de quase uma década sem poder fazer isso. Nós fomos ali numa missão na Guatemala, um orfanato que nós ajudamos a realizar uma festa, né, de Natal para aquelas crianças. E meu coração sempre queimou muito por missões, igreja. Já estive algumas vezes na África, já visitei alguns países na Ásia. E antes de me casar e encontrar a Rescue, eu achava que o meu propósito era viver em algum desses lugares. Me imaginava uma missionária lá no meio da África. Mas o Fernando me encontrou primeiro. Deus me afastou por quase uma década do trabalho missionário, que era com crianças, na maioria das vezes. E Ele me trouxe para essa igreja aqui que nós estamos. Ele me tirou das missões e me trouxe para trabalhar com mulheres, com ensino. E eu nunca entendi o porquê que Deus fez isso. Eu vou controlar as minhas emoções para não chorar. Até 2 semanas atrás, naquele orfanato, o meu coração ali, ele sempre queimou pelas crianças. Isso eu não preciso discutir, mas eu nunca tinha enxergado as mulheres. Aquelas que estavam ali, dia e noite, cuidando daquelas crianças. Quem é que cuida de quem cuida, não é verdade? E no meio da despedida ali, eu senti um mover tão forte no meu coração, que me levou a abraçar uma daquelas mulheres tão forte. E tudo que vinha no meu coração,
para dizer para ela era: Deus te vê. E ela começou a chorar em prantos. Todas as mulheres ali que trabalhavam no orfanato, elas estavam em prantos, chorando, chorando. Esses 10 anos que o Senhor me tirou das missões e me enraizou numa igreja local para cuidar de mulheres, foi para me ensinar a amar mulheres. E por que eu estou falando isso? Porque olhar para essas mulheres desconhecidas, olhar para a Alba, era o nome dela, a principal que cuidava daquelas crianças, e descobrir depois que recentemente havia sido abandonada pelo marido. Suas filhas passando muitas dificuldades, mas ela ainda estava ali. Para mim isso é combater o bom combate. Não é alcançar os sonhos, ser bem-sucedido aos olhos desse mundo. É mesmo em meio à dor, continuar servindo, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E aquela palavra martelava no meu coração: meus irmãos, a gente não pode ter medo de sofrer, não. A gente não pode ter medo de sofrer, a gente tem que ter medo de não estar cumprindo o propósito que Ele colocou, que Ele nos criou para cumprir. E eu termino com isso. Conheci a missionária Denise, a missionária que nós ajudamos, é um outro projeto que apoiamos. Uma outra mulher desconhecida. Sabe onde ela foi encontrada? Pelo nosso grupo, numa viagem que eles foram para a Amazônia, visitar os ribeirinhos ali com a asa de socorro. Ela foi encontrada num vilarejo, no meio do nada, que para chegar na cidade mais próxima, você precisava pegar um barco e navegar o barco durante 8 horas. E nem era cidade grande, era apenas uma cidade, mas estava no meio do nada. E eu acho que eu nunca conheci uma mulher tão feliz. A gente chegou, ela sorriu: finalmente te conheci, pastora Carla. E eu que deveria estar falando isso, finalmente eu conheci alguém importante. Uma mulher que tem o seu nome desconhecido. E ela começou a me contar que ela passou 4 anos da vida dela naquele fim de mundo. Por quê? Sem contar os 7 anos que ela passou no sertão do Brasil e os outros 4 anos que ela passou num vilarejo muçulmano lá da África, que leva uma pessoa a viver dessa forma. Uma mulher que transbordava esse ar: eu estou combatendo o bom combate. Meus irmãos, eu paro por aqui dizendo que não importa o quão difícil foi o seu 2025, não tenha medo de sofrer, não. Saiba que você serve um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Um Deus que é capaz de transformar maldição em bênção. Um Deus que transforma e faz novas todas as coisas. Um Deus que faz com que as suas leves e momentâneas tribulações não se comparem com o peso de glória que há de ser revelado para todos aqueles que permanecerem firmes até o fim. O teu sofrimento não vai ser em vão, assim como o sofrimento de Paulo não foi em vão. Timóteo, você vai sofrer muito, mas permaneça firme ao teu chamado, porque não será em vão. O sofrimento da Alba não será em vão. O sofrimento e o sacrifício da Denise não será em vão, assim como o meu e o teu também não será em vão. Aqueles que perseverarem, eles alcançarão as promessas. E é por isso que completar a carreira bem, terminar a corrida bem, não é estar onde o outro está, mas é estar onde Deus te colocou. Saber que Ele preparou as portas que foram fechadas, foi Ele que fechou. Existem tempestades que é Deus que manda na nossa vida, e essas tempestades muitas vezes nos levam para o fundo do poço, assim como aquele profeta Jonas. Mas é ali no fundo do poço que o Senhor envia do céu o seu resgate, e Ele nos coloca de volta no lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Existem tempestades na vida que não são para te destruir, mas são para te colocar exatamente onde Ele quer que você esteja. E eu termino com isso: não tenha medo de sofrer. Cumpra o propósito que Deus colocou na sua vida, porque vai valer a pena. Todos me abandonaram, mas que isso não seja cobrado deles.
Paulo não está aqui lambendo as suas feridas para Timóteo. Paulo está encorajando Timóteo. Olha só, me abandonaram, eu que fiz tudo o que fiz, mas não leve isso em consideração, Timóteo, porque o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar, completar a minha missão, a fim de que todos as ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque do maligno e me levará em segurança ao seu reino. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. E essas foram as últimas palavras desse homem que foi abandonado por todos, por aqueles que ele amou profundamente, seja por covardia ou traição, mas o fato é que ele estava ali encorajando a outro, Timóteo. Se Deus permaneceu comigo, Ele vai permanecer com você. Ele em breve vai me levar. A minha missão foi cumprida, mas a sua continua. Permaneça firme, Timóteo. Combata o bom combate. Termine a sua corrida e guarde a sua fé. Timóteo, é difícil, mas é possível. Ele não termina a sua carreira dizendo que devia ter amado mais, porque ele amou intensamente com tudo que ele tinha. Porque diferente do autor dessa música do Titãs, quem o protegia não era o acaso. Ah, meu irmão, você que tem Cristo no seu coração, você jamais vai estar à mercê das circunstâncias. Oh, aleluia. Não é o acaso que te guarda, é o Senhor dos exércitos, é o Deus criador dos céus e da terra, é aquele que tem o nome acima de todos os nomes. Você precisa entender, 2025 terminou, está terminando. Pare de lamentar pelo sofrimento, mas entenda que houve propósito em tudo que aconteceu. Terminar bem é difícil, mas hoje é possível por causa dele. Fique de pé nesse momento. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós entregamos a Ti, ó Pai, o nosso ano de 2025. Ainda temos algumas semanas, mas que o nosso coração possa ser mudado nesta manhã, de que todos os motivos de lamento que estávamos até o dia de hoje estavam roubando a nossa paz, a nossa alegria, que hoje o Senhor abra os nossos olhos para que venhamos a enxergar que existe propósito para todas as coisas. E que terminar bem esse 2025 não é sobre ter vivido tudo aquilo que a gente planejou, mas é sobre ter aprendido tudo aquilo que precisávamos aprender. Nós não apenas entramos em 2026 cheios de expectativas por tudo aquilo que o Senhor vai realizar, mas saímos de 2025 maduros. Aprendemos tudo aquilo que tínhamos que aprender. E ao Teu nome, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.